novo pente fino do INSS vai cancelar benefícios por incapacidade, dentre eles auxílio-doença, BPC-LOAS da pessoa com deficiência e outros. Fique nesse vídeo que eu vou te explicar tudo e como você deve se prevenir para não ter o seu benefício cancelado. Eu sou Karine Sanches, advogada especialista e professora de Direito Previdenciário, e o assunto do vídeo de hoje não é tão legal quanto eu gostaria. Mas é muito importante que você esteja preparado, porque o INSS está planejando chamar 800 mil pessoas para a perícia médica para verificar possíveis fraudes na concessão desses benefícios. Então a gente já sabe que vai ter muito corte, muito cancelamento de benefício por aí, e você deve se preparar, e eu vou explicar nesse vídeo tudo o que você precisa fazer para não ter o seu benefício cancelado. A previsão do governo é de que ele economize até 30 bilhões de reais. É isso mesmo. Cancelando benefícios previdenciários, o governo prevê fazer uma economia. Mas como você pode se preparar para não ter o seu benefício cancelado? Primeira coisa muito importante, tenha todos os seus dados, os dados de contato, então seu e-mail, seu telefone, seu endereço atualizados lá no site do INSS ou pelo aplicativo do Meu INSS. Então acesse o aplicativo e já atualize esses dados. Se você não tem a senha, ela é uma senha, nós chamamos de senha Gov, ela serve para acessar todos esses sites do governo, até aquela carteirinha de vacinação que a gente usou na época da Covid, sabe? Essa senha, se você não conseguir fazer ela de forma digital aí pelo seu celular, pelo seu computador, você pode adquirir diretamente lá no INSS. Não precisa agendar, é só ir ao INSS e pedir essa senha. Ela tem uma validade, eles vão te dar um papelzinho, tem uma senha com validade de 24 horas. Então, pegou o papelzinho, chegou em casa, já muda a sua senha e muda para uma senha fácil para você não esquecer, tá bom? Fora isso, é muito importante você ficar atento ao celular e ao e-mail que você colocou, porque se você for convocado para a perícia, vai ser nesses dados que você colocou. Se você for chamado, você tem que ir. Não tem essa de, eu não vou. Não, se você não for, o seu benefício vai ser cancelado mesmo. Então, foi chamado, vá, mas vá preparado. Então, agora que você já sabe disso, já vê, você tem médico marcado? Se você tiver médico agendado, quando você for, você já peça para ele um relatório atualizado, que ele fale sobre a sua doença, ele fale, coloque lá qual é o CID da sua doença. Tem que falar se tem uma incapacidade para o trabalho ou se não tem. Tem que falar o tempo que você precisa ficar afastado do seu trabalho. Esse relatório médico, ele tem que ser assinado, carimbado pelo médico e o mais complicado às vezes, né? Ele tem que estar legível. Então, se o médico conseguir fazer ele pelo computador digitado, é melhor. Mas se ele fizer à mão mesmo, escrevendo ali a caneta, que esteja pelo menos legível, que a gente consiga, né? Que o INSS consiga entender o que está escrito. Não precisa levar só o relatório médico, que muitas pessoas chamam de laudo médico. Não, você pode levar outros documentos. Então, exames, resultados de exames, os laudos dos exames. Você pode levar os receituários dos medicamentos que você está tomando. Cuidado quando ele tem aquela viazinha branca e amarela, para você não levar só a branca. A branca significa que você não está usando o medicamento, né? Então, você vai levar a via amarela, mesmo que a farmácia te devolva a via, tudo bem? Cuidados que a gente precisa ter. Outra situação muito importante para você, quando você for à perícia médica, você precisa saber falar para o perito médico como que está a sua situação, como que é o seu trabalho, o que aquela doença causa que você não consegue trabalhar, ou às vezes não vai ser a doença, vai ser o tratamento médico que você está fazendo, efeito colateral do medicamento, o que for. Então esteja preparado para responder as perguntas do perito médico. Se você estiver recebendo BPC-LOAS da pessoa com deficiência, você precisa também preparar sua documentação médica para comprovar que aquela deficiência ainda persiste. Então, quando foi concedido o benefício, quando você começou a receber esse benefício, eles avaliaram essa deficiência. Agora você vai ter que fazer prova que até hoje essa deficiência ainda persiste, que você não consegue trabalhar, você não consegue manter a sua subsistência por conta dessa deficiência.
Quem tem o BPC Loas tem que ter um outro cuidado além da documentação médica, que é em relação ao CAD único. Então, o seu cadastro lá no CRAS, no CAD único, tem que estar atualizado. O grupo familiar, então todas as pessoas, mãe, pai, madrasto, padrasto, irmão, irmã, solteiros, tá? Filho, filha, todas as pessoas que fazem parte do grupo familiar, que moram sob o mesmo teto, tem que estar no CAD único e tem que ter a renda delas no CAD único. O governo, ele faz um cruzamento de dados. Então, se alguém tem, por exemplo, uma renda de um emprego, ele vai aparecer lá nos dados do governo, porque o governo sabe que o patrão daquela pessoa está pagando o salário dela. Se ela recebe um benefício previdenciário, gente, o INSS sabe, porque é ele mesmo quem está pagando. Então, a renda familiar de todo mundo que mora naquela mesma casa, sob o mesmo teto, vai ser considerado no cálculo. E ela não vai poder ultrapassar 1/4 do salário mínimo, que atualmente é R$ 353 em 2024, não vai poder ultrapassar por pessoa. Então, a gente vai ter que ver qual é o valor da renda de toda a família e dividir pelo número de pessoas que tem, e esse valor não vai poder ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Então, estes são alguns detalhes que você deve observar. Tem algumas despesas que a gente consegue descontar dessa renda, como medicamento, consulta médica, alimentação especial, fralda, etc. Tem, mas ele não é um valor tão alto assim, tá? Então, esteja preparado, se você for convocado, vá. Se você não tem médico agendado por agora, esteja preparado para agendar o médico, ainda mais se ele for do SUS, que demora um cadinho mais, tá? Para que quando você for convocado, você tenha a sua documentação atualizada. E não deixe de ir, não. Se você tiver alguma dúvida nesse meio do caminho, teve o benefício cancelado, teve o benefício indeferido, sempre consulte um advogado especialista em previdenciário da sua confiança para te aconselhar no seu caso específico, da melhor forma e que possa resolver o quanto antes para que você não fique sem benefício. Deixe comentário aqui no meu vídeo, é muito importante saber o que você achou, e a sua participação é o que faz com que eu possa vir aqui e gravar mais vezes.